Você já imaginou ganhar tanto dinheiro que acabaria desperdiçando parte dele? Quanto você acha que desperdiçaria? Seriam algumas centenas, alguns milhares? E que tal 2 milhões de dólares? Em 1992, Dom Pablo Escobar estava fugindo da polícia quando se viu preso com sua família nas florestas congelantes da Colômbia. Sua filhinha era a que mais sofria com frio e a única coisa que ele tinha com ele era uma bolsa cheia de dinheiro. Então, o que Pablo fez? Ele simplesmente pegou 2 milhões de dólares da bolsa e ateou fogo para manter sua filha aquecida. 2 milhões de dólares. A maioria das pessoas prefere morrer do que torrar 2 milhões de dólares. E isso é porque a maioria nunca vai conhecer a riqueza que Pablo Escobar tinha. Dinheiro nunca foi problema para o senhor da droga. O único problema que ele tinha com dinheiro era onde guardá-lo. E como ele não confiava nos bancos, o chefe do crime escondia a maior parte da sua riqueza nos lugares mais estranhos, como em barris enterrados em campos e dentro de paredes, por exemplo. E por décadas, desde sua morte, as pessoas têm encontrado esses pontos escondidos, a ponto de até mesmo seu sobrinho encontrar 18 milhões de dólares da sua riqueza escondida. Mas antes de entrarmos nisso, vamos primeiro falar sobre a fortuna do traficante e como ela surgiu em primeiro lugar. Como um homem conseguiu acumular tanta riqueza que a revista Forbes teve que oficialmente nomeá-lo o 7º homem mais rico do mundo na época. Para onde foi toda essa riqueza quando ele morreu? E mais importante, como seu sobrinho encontrou 18 milhões de dólares dentro das paredes de sua casa? Pablo Escobar nasceu e foi criado na cidade de Medellín. Sua família era tão pobre que ele teve que se envolver em pequenos crimes para sobreviver. Quando ele tinha apenas 20 anos, ele já estava no cenário das drogas. E aos 26, ele tinha juntado pelo menos 3 milhões de dólares. Então Pablo criou o cartel de Medellín. E assim ele ganhou mais dinheiro e comprou pelo menos 15 aviões para transporte. Simplesmente Pablo Escobar estava fazendo com as drogas pesadas o que John Rockefeller fez com o petróleo. Mais de 145 milhões de dólares diariamente em dinheiro e uma renda anual de 55 bilhões de dólares. Ele estava ganhando tanto dinheiro que seu cartel gastava mais de $1.000 toda semana comprando elásticos para embrulhar o seu fluxo infinito de dinheiro, ao mesmo tempo em que o cartel se viu perdendo 2,6 bilhões de dólares desse dinheiro para ratos. Mas todos nós já sabemos como terminou. Escobar foi mortalmente baleado na cabeça por soldados que descobriram onde ele estava escondido. Assim, com Pablo Escobar morto, todos começaram a fazer uma pergunta importante, mas perigosa. O que aconteceu com a fortuna de Pablo Escobar? Quando você morrer, você não pode levar seu dinheiro com você. E com a quantidade de dinheiro que Escobar estava ganhando, ele tinha que ter pessoas em quem confiasse, que pudessem acompanhar o movimento de seu dinheiro. E essas pessoas eram seu irmão mais velho, Roberto Escobar, e sua irmã mais nova, Alba Marina Escobar. Essas eram as únicas 2 pessoas em quem ele confiava. Há 3 maneiras de categorizar a riqueza de Escobar. A primeira categoria inclui seus ativos líquidos, seus carros, dinheiro, mansões, roupas, entre outros itens materiais físicos. A segunda categoria inclui todo o dinheiro que ele mantinha escondido em lugares como cavernas subterrâneas, dentro de paredes e na selva. A terceira e última categoria inclui dinheiro que ele escondeu em bancos, o que não era muito, porque os bancos não queriam ficar com seu dinheiro e Pablo não confiava neles, para começar. Após a morte de Escobar, seu império das drogas, sem surpresa, desmoronou. E dessa forma, a sua família não conseguiu muito. A riqueza que eles tinham foi arrancada deles por cartéis rivais, enquanto eles buscavam acabar com o que restava do legado de Escobar. Então, a família de Escobar gastou a maioria do seu dinheiro com segurança. Em certa altura, eles tiveram que comprar um andar inteiro de hotel para que ninguém pudesse chegar até eles. Até mesmo o governo teve que intervir, enchendo o hotel com agentes que o protegeriam dos inimigos de Pablo. Mas, com o tempo, isso se tornou muito caro, pois seu dinheiro começou a acabar. E para piorar as coisas, Pablo não escreveu nenhum testamento ou deixou qualquer herança para sua família. Eles foram forçados a fazer um acordo com o que quer que pudessem encontrar da primeira e terceira categoria de sua riqueza, que não era muito, porque outros cartéis diferentes, o governo e até mesmo a população local de Medellín, saquearam, apreenderam ou roubaram o que puderam dela. A segunda categoria era onde todo o dinheiro de Pablo estava. Pablo tinha bilhões de dólares escondidos por toda a Colômbia, mas havia um grande problema. Ninguém tinha ideia de onde ficavam esses esconderijos. Não havia mapa para a fortuna escondida de Escobar, porque o traficante tinha o hábito de matar os capangas que ele enviava para esconder esse dinheiro. Pablo os ordenava esconder o seu dinheiro e o esconder enterrando na selva ou em cavernas. Quando esses capangas retornavam ao seu chefe, eles o matava. Dessa forma, ele era o único que sabia onde o dinheiro estava escondido. Ele nem mesmo contou aos seus irmãos de confiança onde ele guardava o dinheiro. Estava tudo em sua cabeça e só era divulgado quando
quando era necessário. Então, até hoje, a maioria do dinheiro que ele escondeu não foi encontrada. Mas isso não significa que não houve descobertas. Em novembro de 1989, enquanto Escobar ainda estava vivo, alguém desenterrou por engano 5,3 milhões de dólares que estavam escondidos em 3 barris de plásticos e enterrados. Um ano depois que uma pessoa encontrou cerca de 26 milhões de dólares junto com 150 quilos de barras de ouro. 20 anos depois, em 2009, outra pessoa encontrou 6 milhões de dólares na selva, onde Escobar havia criado várias fábricas de cocaína. No mesmo ano, 10 milhões de dólares foram novamente encontrados escondidos em seu rancho, Hacienda Nápoles, que se tornou uma espécie de museu. E depois, um fazendeiro de 65 anos encontrou 600 milhões de dólares em centenas de barris em um campo onde ele estava cavando para começar uma plantação de palmeiras. Ele entregou tudo para a polícia. No entanto, a descoberta mais recente aconteceu quando o sobrinho do rei da droga, Nicolas Escobar, encontrou cerca de 18 milhões de dólares escondidos dentro da parede da casa de seu tio. Nicolas já morava na casa há 5 anos, quando descobriu o dinheiro, e ele também estava mais do que familiarizado com o legado controverso do seu tio. Quando Escobar ainda estava vivo, Nicolas foi sequestrado e torturado por 7 horas por pessoas que estavam procurando o Escobar. E quando a mídia colombiana perguntou a Nicolas como ele sabia que o dinheiro do tio estava dentro das paredes de sua casa, ele simplesmente disse que uma visão mostrou a ele. Embora isso possa soar superficial, Nicolas explicou que seu tio tinha usado a casa como esconderijo no passado, e esta não era a primeira vez que ele estava encontrando dinheiro em um de seus esconderijos. Outra pessoa que foi ligada à descoberta da fortuna de Escobar é um homem chamado Roberto Sendoya. No entanto, Roberto não é apenas um caçador de tesouros. Relatos afirmam que ele é, na verdade, o filho secreto do próprio Pablo Escobar, e já que seu pai não deixou nada para ninguém, ele assumiu a responsabilidade de encontrar os bilhões de dólares de seu pai. Quando ele era apenas uma criança, Roberto foi salvo do mesmo tiroteio que matou sua mãe. Ele foi então supostamente adotado por um agente do MI6 que estava servindo na Colômbia. Durante o reinado de Escobar, quando outros cartéis rivais souberam sobre a sua existência, ele teve que ser enviado para o Reino Unido para evitar a captura. Ele ficou no Reino Unido por muitos anos e só descobriu sua verdadeira identidade quando ele estava na casa dos 20 anos. E se você acha que essa história parece boa demais, fica mais estranho quando o agente do MI6 que o adotou estava em seu leito de morte e entregou a Roberto uma nota codificada que tinha todas as informações necessárias para Roberto encontrar os milhões de Escobar. E desde então, Roberto fez da missão de sua vida encontrar a riqueza de seu pai biológico. Acredita-se que foram os códigos de Roberto que levaram à descoberta de partes daquela fortuna em uma antiga mansão de Escobar na Flórida. Mas e se você encontrasse a fortuna de Escobar, você contaria a alguém? O fato é que ainda há bilhões de dólares escondidos em propriedades de Escobar. E o truque é apenas descobrir onde eles estão, mas isso vem com certos riscos. Então, mesmo que você se sinta interessado em descobrir a fortuna de Escobar, tenha em mente que há pessoas muito mais perigosas que estão interessadas em encontrá-la. E com isso, chegamos ao fim do nosso vídeo. Por favor, curta esse vídeo e se inscreva no canal. E ativa também o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo como este no futuro. Até a próxima!